Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Atos, capítulo 16, 25 a 34. Atos 16, 25 a 34. Estamos diante de um Deus que merece toda glória, toda adoração e toda referência. Apocalipse 11, 4, 11 diz que o Senhor nosso Deus é digno de receber honra, glória, porque criaste todas as coisas por tua vontade, nelas fomos criados e nelas existimos. Não se preocupe que eu não te dei o texto errado não, tá? Segura teu texto aí, deixa ele aberto aí. Também descobrimos em Colossenses que neles foram criadas todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas. As que estão no céu, as que estão na terra, foram criadas por Ele e para Ele. Paulo, escrevendo em Romanos, vai dizer que a Ele seja glória para todos sempre. A Ele nós precisamos dar toda a glória. Em Isaías nós descobrimos que Deus nos criou para que a sua glória se manifestasse em nós, para partilhar a sua glória conosco. E o texto de Isaías diz: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não retenha. De longe trago os meus filhos, até dos confins da terra, as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e quem formei e fiz. Fomos formados para a glória de Deus. Mas no que consiste a glória de Deus em sua vida? No que consiste a glória de Deus a partir da nova aliança? Que glória é essa que Deus quer dar a nós? Que glória é essa que Deus quer revelar a nós? Que glória é essa que o Senhor tem para cada um de nós que nos escolheu para que delas pudéssemos desfrutar? Quando pensamos em glória humana, né, como pensamos em glória a partir da expectativa humana, nós sabemos que aqueles que buscam a glória buscam a sua própria honra, buscam status, né? Aquele que buscam a sua glória buscam estar em patamares mais elevados, buscam o poder, buscam o dinheiro, buscam a fama. Nisso consiste a glória humana. Mas no que consiste a glória de Deus? Quando nós estudamos a Escritura Sagrada, nós vamos descobrir algumas coisas a respeito da glória de Deus. E uma das coisas que está relacionada no Antigo Testamento à glória de Deus é a plenitude da presença de Deus manifesta entre os homens. A glória de Deus no Antigo Testamento consiste na sua presença entre o ser humano, o resplendor da sua glória. Houve um tempo em que Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero contemplar a tua glória. E no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós somos surpreendidos, porque nós entendemos que para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus seja revelada, para que sejamos exaltados e possamos experimentar da glória de Deus, nós precisamos, em vez de subir, em vez de alcançar patamares mais elevados, nós precisamos descer cada vez mais. Nós precisamos nos tornar cada vez menores, nós precisamos nos tornar cada vez mais pequeno, para que o Senhor possa nos exaltar e nos levar a lugares mais altos.
E eu quero afirmar isso a partir de alguém que veio para que nós tivéssemos nele o exemplo daquele que foi exaltado entre todos os homens. Aquele que Deus o exaltou sobre a sua glória, fazendo com que todos os joelhos se prostrassem diante dele. Todos os povos, línguas e nações se prostrassem diante dele. Quando você lê Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer que Deus exaltou Cristo acima de todos os homens. Mas antes ele vai dizer que ele precisou humilhar-se. Ele precisou se desprender da sua glória. Paulo vai dizer que ele precisou se tornar o mais simples e humilde entre todos os servos, suportando a morte de cruz, suportando o sofrimento da cruz, para que assim Deus o exaltasse sobre todos os homens. No que consiste a busca pela glória de Deus na tua vida? Em que você vê se manifestar a glória de Deus? Onde você contempla, ou no que você contempla a glória de Deus? Vamos ler o texto. Atos 16, 25 a 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou-se a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo fazer para ser salvo? Ele responderam: crer no Senhor Jesus e a tua casa, e tu e a tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-se o experimento e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Amém? Querido, eu quero que você pense nesse texto a partir de um culto, a partir de um tempo de celebração. Eu quero que você pense nessa história a partir de um encontro de igrejas, de irmãos em Cristo, que acontece algumas situações. Imagine vocês que nós estivéssemos cultuando junto com muita gente presa. Quem já foi no IAS sabe o que é cultuar junto com gente presa, né? Você aqui fazendo culto e alguns olhando só de uma janelinha quadradinha, porque estão atrás de uma grade. Ou imagine você que de repente nós recebêssemos autorização para trazer para este culto os presos, né, que estão nos nossos presídios, e eles estivessem aqui todos algemados, e de repente houvesse um trovão, algo maravilhoso, e naquilo ali todas as algemas fossem quebradas. Se der uma piscada aí, calma que não é o trovão não, é a luz que está tendo queda, tá? Não precisa ninguém correr, fique tranquilo. Imagine que tivesse aqui um monte de gente acorrentada e de repente as correntes fossem quebradas.
Ou imagina que nós estivéssemos num tempo em de muita batalha, perseguição, luta, e você perseguição ferrenha contra a igreja, e você entrasse nesse lugar e você visse aqui 3 pessoas, Cíntia, Joventino e Muiquinha, só os 3 aqui cantando: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Imagina essa cena. A perseguição tão pesada que só sobrou Muiquinha, Cíntia e Joventino. Eles começam agora a celebrar com o mesmo entusiasmo que nós estávamos celebrando agora há pouco, junto como igreja. Mas a partir dessa atitude deles, você também começar a se ver vidas se chegando aos pés de Jesus. E qual parte do culto você contempla a glória de Deus, a manifestação, o partilhar da glória de Deus contigo? E quais as faces desse culto você consegue perceber a glória de Deus se manifestando? Deus revelando a sua glória ao homem, naquilo que é o seu propósito, naquilo que é o seu querer, naquilo que é a sua vontade. O que te empolga nessa história de Paulo e Silas? O que enche o teu coração? O que faz você arder de alegria diante dessa história? Eu já ouvi muitos sermões e já preguei muito sobre esses. E muitas são ênfases que são dadas nesse texto. E uma das coisas que mais se fala é que o comprometimento de Paulo e Silas. Há uma ênfase muito forte, porque ainda que houvesse um tempo de muita luta, de muita batalha, de muita perseguição, a Bíblia diz que esses homens cantavam: glória, glória, glória vem Jesus. O cântico não era esse, mas eles adoravam a Deus. Talvez até seja, esse cântico é tão antigo, né? Talvez já venha lá de Paulo e Silas. E outros que tem aí, brincadeira. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas à meia-noite cantavam hino ao Senhor, e isso empolga muito algumas pessoas. Mas quando nós vamos para a Escritura Sagrada, irmãos, nós entendemos que aqueles que receberam o compartilhar da glória de Deus nas suas vidas, que nada mais é do que a manifestação de Deus a nós, a aproximação de Deus a nós. A glória de Deus consiste no agir de Deus na tua vida, no novo nascimento, quando você é encontrado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele toca em você, e faz de você um homem caído para um homem regenerado. Ali consiste a glória de Deus sobre a tua vida. Ali está o manifestar da obra da redenção de Deus, Deus se fazendo conhecer a você. E aí quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós descobrimos que aqueles que já foram reconciliados com Deus, não tem mais que obrigação de estar cantando o hino, passa por problema ou não. Às vezes a gente olha para Paulo e Silas, e a gente fica encantado achando que os caras estão fazendo um favor para Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica tão entusiasmado com Paulo e Silas, como se eles estivessem fazendo uma coisa enorme. Querido, isso era obrigação do salvo. Preste atenção no que eu estou falando com você. Biblicamente, não tem vírgula não. Com problema ou sem problema, com luta ou sem luta, com cárcere ou sem cárcere, a tua obrigação é adorar o nome de Jeová. A nossa responsabilidade é de cultuar, porque nós fomos separados para a glória de Deus. E sabe por que que nós temos esse conceito de que o maior que está acontecendo nessa história é Paulo e Silas cantando? Porque às vezes nós não entendemos o partilhar da sua glória sobre nós.
E aí, nós nos tornamos crentes a partir das circunstâncias, e nós jamais vamos compreender um crente que adora e louva e exalta o Senhor nos piores momentos da sua vida. E a pessoa que não consegue fazer isso, são pessoas que não estão buscando a glória de Deus, mas a glória de homens, porque quando as coisas não acontecem do seu jeito, você se entristece. O que te empolga nessa história? Ah, meu amigo, você quer ver uma coisa que empolga crente? É manifestação do poder de Deus, é cura. Você quer ver uma coisa que deixa crente entusiasmado com o Senhor? E ele fala assim: a glória do Senhor baixou naquele lugar. É se você vê gente sendo curada de enfermidade. Pastor, aquela mulher tem a glória de Deus, porque ela vai lá e ela ora e Deus fala e age na vida dela. Você quer ver a gente levantar uma poeira aí? É quando as coisas que nós desejamos começam a acontecer. Há um poder sobrenatural aqui neste culto, porque os cárceres foram quebrados, as correntes foram quebradas, os presos foram soltos. Há a manifestação do poder de Deus neste culto, porque vidas são curadas, vidas são soltas, e nós nos empolgamos com o que Deus pode fazer a partir do seu poder sobrenatural. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nada disso consiste a glória de Deus, porque isso é parte de quem é Deus, daquilo que Ele pode fazer do seu poder. Mas a glória de Deus consiste em reconciliar o homem caído com Ele. A glória de Deus se manifesta quando Ele dá-se conhecer a homens e faz com que esses homens, antes pecador, agora transformado pelo poder do seu Espírito Santo. E o maior milagre desse texto é que toda aquela família foi salva e restaurada para a glória de Deus. O maior ato desse texto é que toda aquela família, oprimida pelo pecado, acorrentada pelo pecado, agora contemplava a glória da salvação sobre as suas vidas. Isso não tem empolgado mais ninguém. Sabia disso? Isso não tem empolgado mais ninguém. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando olhamos uma pessoa sendo curada, damos pulo. E se alguém não dizer, glória a Deus, aleluia, nós até achamos ruim, porque a igreja está fria. Mas quando uma pessoa levanta a mão para Jesus, poucos glorificam o nome de Jesus. Poucos deixam as lágrimas correr por ver uma pessoa perdida se encontrar com Jesus Cristo. Poucos temos investido na salvação de almas. Poucos têm empenhado a sua vida naquilo que é a manifestação do propósito eterno de Deus, na glorificação daqueles que foram encontrados e reconciliados com Deus. O maior ato desse texto, o maior acontecimento aqui, é a salvação de toda aquela família. Mas para isso, queridos, para que Deus pudesse dividir essa glória com Paulo e Silas, eles precisaram descer, eles precisaram ser humilhados. Sabe quando o crente contempla a glória de Deus,
quando ele se esvazia de si mesmo e ele permite Deus usar ele para a salvação de outros. Sabe, quando a igreja contempla a glória de Deus, quando ela se esvazia dela mesmo, para que Cristo se manifeste no outro. Paulo e Silas precisou sofrer açoites. Paulo e Silas precisaram apanhar em praça pública. Paulo e Silas precisaram abandonar a glória de serem um dos maiores evangelistas daquele tempo. Paulo e Silas precisou abandonar o status de ser um dos maiores missionários daquele tempo. Agora eles estão humilhados, agora eles estão açoitados, agora eles estão acorrentados, mas agora junto com eles está manifesta a glória do Eterno. Filipenses 2, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Versículos 5 em diante. Tende em vós, tende em vocês, Igreja Batista do Aquidabã, preste atenção, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, presta atenção, por isso, Deus também o exaltou com soberania, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A glória de Deus consiste no esvaziamento de nós mesmos, para que a glória de Deus se manifeste sobre nós. Paulo está dizendo, sem a humilhação, sem a cruz, sem o escravo em suas mãos, nós não conheceríamos a glória de Deus. Sem a humilhação da cruz, nós não encontraríamos com Deus, mas porque Ele suportou tudo isso, Deus o exaltou, e aqueles que submeterem a isso, um dia seremos exaltados em glória com Deus, e ali contemplaremos a plenitude da glória de Deus. Você consegue entender isso, amada igreja? Você consegue entender essas coisas? Há outro homem na Bíblia que contemplou a glória de Deus. Às vezes nós queremos contemplar a glória de Deus com glórias, com conceitos de glórias humanas. Às vezes nós queremos contemplar a glória de Deus, pedindo a Deus que nos faça a igreja mais rica dessa cidade. Às vezes nós queremos a glória de Deus, pedindo a Deus que nos dê a melhor música dessa cidade. Às vezes nós queremos a glória de Deus, pedindo a Deus que nos dê o melhor som, que nos dê o melhor templo, que nos dê o melhor espaço, porque nisso consiste as nossas glórias. Mas a glória de Deus não consiste em glória humana. Abra Atos capítulo 7, a sua Bíblia. Atos capítulo 7.
versículos a partir do versículo 54. Ouvindo isso é o final de um discurso ou de uma pregação de Estevão. E ouvindo isso, eles se endureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Preste atenção aqui, nós estamos diante de um homem que está contemplando a glória de Deus. A Bíblia diz que nós estamos diante de um homem que vê os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, porque diante dele estava a glória de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós pensamos em um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que contempla a glória de Deus, nós pensamos a partir desse cristianismo de triunfalismo que temos sido apresentado hoje, que tem sido apresentado. Quando nós pensamos no homem cheio da autoridade de Deus, nós pensamos no triunfalismo humano e pensamos que aquele homem vai sair dali agora para ser glorificado pelas pessoas. Nós pensamos que esse homem vai sair dali agora para ser colocado num pedestal pelas pessoas, mas a Bíblia diz que o tempo em que Estevão viu a glória de Deus, era o tempo em que as pedras caíam sobre ele, e ele estava à beira da morte, e ele estava entregando o seu espírito ao Senhor, porque ele estava sendo apedrejado, e enquanto ele morria, ele contemplava a glória de Deus. Isso é cristianismo, o resto é invenção humana, amado. Isto é entender o que Deus quer dividir com a gente. Se não, amados, se a glória de Deus é algum outro triunfalismo, todos os 11, exceto João, que foi exilado e morreu de velhice, todos os apóstolos erraram, porque todos morreram de forma terrível, para que o cristianismo genuíno chegasse na minha vida e na tua vida. Todos os apóstolos morreram de maneira terrível, para que o cristianismo genuíno chegasse na minha vida e na sua vida, exceto João, que foi exilado a maior parte do tempo da sua vida e morreu de velhice. E que cristianismo é esse? Que queremos ver a glória de Deus a partir dos nossos interesses pessoais, sem nos importar que o desejo de Deus é manifestar a sua glória a partir da salvação de toda a humanidade. De toda a humanidade. Nós estamos sendo desafiados ao longo desse ano a crescer em intimidade com Deus, a crescer em conhecimento de quem é Deus, para que o propósito dele se revele sobre nós, para gerarmos novos discípulos. Nós estamos desafiando a igreja ao longo deste ano a desenvolver um relacionamento discipulador, para que você possa discipular alguém a respeito de quem é Deus, para que alguém veja Deus na tua vida, para que alguém contemple quem é Deus na tua história de família, de pai, de filho, de estudante, de empresário, de profissional. Eu não sei, mas Deus precisa ser manifesto através da tua vida. A glória revelada a você precisa ser revelada a outros. E o que você tem feito com a glória que Deus tem dado a você? O que você tem feito com ela? Paulo e Silas cantavam e se alegravam, porque eles conheciam da glória de Deus. Nós preferimos ouvir de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece.
Nós adoramos essa parte de Filipenses 4, versículo 12. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas excluímos o que vem antes dessa afirmação de Paulo. Paulo conhecia a glória de Deus, porque Deus se revela a ele quando ele era pecador. Paulo diz que ele havia sido encontrado pelo Senhor. E ele vivia um tempo de cativeiro, de escravidão. Mas a graça de Deus alcançou a sua vida. E Deus revelou a sua glória a ele, partilhou da sua glória, para que ele pudesse partilhar a sua glória a outros homens. E agora Paulo diz assim: tudo posso no que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso ter dias bons, eu posso ter pouco dinheiro, eu posso viver sem dinheiro, eu posso viver com necessidade, eu posso estar preso, eu posso estar oprimido, mas tudo posso, oprimido não, alegre. Eu posso estar alegre em todas essas coisas. Abre Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, quem abriu, leia para mim. Tanto a padecer fome, tanto a ter fartura, tanto a ter necessidade. Na minha Bíblia diz assim, olha: sei passar necessidade, mas eu sei viver contente com todas essas coisas. O que consiste o teu contentamento? No que consiste a tua alegria? No que consiste o seu prazer da presença de Deus? O que consiste a tua afirmação de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece? No que consiste essa afirmação na sua vida? Posso todas as coisas. Versículo 13, o 12 fala das suas lutas. O que você pode no Senhor? Até onde você iria pelo Senhor? Paulo, quando diz isso, estava preso, pregando o Evangelho. No que consiste a tua busca por Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus deseja dividir a glória dele com você. E ele inicia isso quando a salvação chega na sua vida. Deus inicia o partilhar da sua glória a nós, quando nós encontramos com ele pela fé, ouvimos a palavra e cremos nessa palavra. Mas um dia, a Bíblia diz que Deus se revelará em toda a plenitude a nós. Deus um dia vai aparecer diante de nós com toda a sua glória, com todo o seu resplendor. João, tendo a visão das coisas futuras, ele fala da glória de Deus. Versículo 7 do capítulo 21, ele diz: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e eles serão os meus filhos. Porque diante de nós estará Nova Jerusalém, e ali se manifestará a glória de Deus. Viveremos em ruas de ouro, lugar onde não vai haver mais fome, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais sede, onde a luz não será necessária, onde o ladrão não rouba, onde as nossas casas não são mais furtadas, onde nós não somos mais saqueados.
porque ali a glória de Deus se fará presente na sua totalidade. E os que herdarão essas coisas são aqueles que pela fé, entregaram as suas vidas a Jesus. E os que ficarão de fora são os covardes, os incrédulos, os homicidas, os adúlteros, feiticeiros, idólatras, os mentirosos. A estes será revelado o fogo de enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. A estes serão revelado aquilo que está preparado para o diabo e os seus anjos. No que consiste a sua adoração? No que consiste a tua busca por Deus? O que você deseja? Por que você serve ao Senhor? Por que você serve ao Senhor? Algo chamou muito a minha atenção essa semana. Porque na quinta-feira, na sexta-feira, nós temos o trabalho do IAS com os meninos lá na casa 1. E no sábado nós temos o outro trabalho na casa 2. E os irmãos sabem que esse é um ministério que o Joaquim e a Ana amam desenvolver, amam atuar. E na quarta-feira, na quarta, Joaquim? Foi na quarta? Foi na quarta que foram lá na tua casa? Quarta. E na quarta-feira, enquanto Joaquim e a Ana dormiam, eles foram visitados, né, e limparam a casa deles. Entraram no quarto da Ana, com ela dormindo, invadiram a privacidade dela, do Joaquim, levaram bens, levaram pertences, entraram no quarto dos filhos, saquearam toda a casa, levaram um monte de coisa. E eu liguei para o Joaquim depois, no outro dia ele me ligou, falou: pastor, ore por isso. E depois, a gente conversando, eu falei assim: Joaquim, possa ser que daqui a pouco você vai encontrar esses, sem que você tenha consciência, lá no IAS. Possa ser que os que entraram na sua casa essa semana vão estar lá no IAS esperando por você. E Joaquim olhou para mim e falou assim: e eu vou estar lá para abraçar cada um deles. Eu vou estar lá para abraçar cada um deles. Porque a glória não consiste nas coisas deste mundo, mas no entendimento daquilo que Deus espera de cada um de nós. Feche os olhos e fale com Deus. Qual é o seu interesse na glória de Deus? Qual é o teu interesse? Você deseja ver a glória de Deus aqui neste lugar? Você deseja ver a glória de Deus? Nós cantamos vezes e vezes. Eu quero ver a tua glória, o teu poder sobre mim. Eu quero ver a tua glória, o teu poder sobre mim. Mas quais são as suas motivações da busca pela glória de Deus? E aí eu quero dizer para você, a glória de Deus precisa estar nesse lugar, para que aqueles que estão perdidos sejam encontrados diante do Senhor. A glória de Deus precisa estar nesse lugar, para que os acorrentados pelos pecados sejam libertos. A glória de Deus precisa estar nesse lugar, pelos que estão acorrentados pela religião, sejam libertos.
A Bíblia diz que Jesus tinha explanado o seu evangelho aos homens, falado de si mesmo, e muitos que estavam ali ouvindo Jesus creram naquilo que ele havia pregado, mas não se posicionaram, porque eles tinham medo que os fariseus os expulsassem da sinagoga. A Bíblia diz, Jesus diz que eles não se posicionaram, porque eles preferiram a glória de homens do que a glória de Deus. Às vezes nós não nos posicionamos, porque nós queremos continuar ganhando status. E o dia que eu me posicionar ao lado de Jesus, alguém vai me tirar de onde eu estou. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus conta com você. Espera que você se posicione, para que Ele revele a glória dEle sobre a tua vida. Ainda que esse posicionamento leve você a cárceres, ainda que esse posicionamento leve você a perder o ministério que talvez você tenha hoje, talvez o seu posicionamento ao lado de Cristo vai fazer você perder alguns amigos que você hoje ama. Talvez o seu posicionamento ao lado de Cristo vai fazer você ter que abrir mão de coisas que você valorizava muito na tua vida. Mas se você não se esvaziar, Deus jamais vai te exaltar. Jamais. Tenha os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que mesmo tendo a glória toda de Deus diante dele, mesmo estando na glória com Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas abriu mão dessa glória por amor a mim e a você. E é tempo de nós abrirmos mão das nossas glórias, para que a glória de Deus se manifeste sobre nós. Nós somos pequenininhos, amados. Não há mérito nenhum em nós. Nós somos uma pecinha da mais simples do quebra-cabeça de Deus. Mas é essa pecinha que Deus quer compartilhar a sua glória. Este Deus que precisa ser reverenciado, deseja partilhar a glória dele contigo e ver manifeste toda a sua vontade através da sua vida. Eu quero desafiar você a falar: Deus, eu quero conhecer mais da tua glória, eu quero aprender mais da tua glória, eu quero ver a tua glória sobre mim. Eu quero ver a tua glória sobre mim, ainda que eu precise pagar um preço por isso, ainda que eu tenha que perder bens, ainda que eu tenha que perder coisas, eu quero a sua glória. Fala: eu preciso de ti, Jesus, porque eu sou teu filho, escolhido para te adorar. Deus, o Senhor já conhece os corações que estão diante de ti nessa noite. O Senhor já conhece, Pai. Porque antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor é tão grande e conhece os nossos corações. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai ao encontro desses que nesse momento estão diante do Senhor prostrados, com os corações prostrados a Ti, para entender o Teu propósito. Pai, vai em direção a estas vidas nessa noite e revele a Sua glória sobre eles. Revele o Teu querer, a Tua misericórdia e a Tua bondade. Revele a cada um de nós e faça no meio de nós o teu querer.
o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.